A maior e melhor saga de filmes de ação vai chegar ao fim? Pois é, galera, o primeiro Missão Impossível veio lá de 1996. E o oitavo e talvez o último filme da saga, Missão Impossível: O Acerto Final, está chegando aos cinemas esse mês e promete ser o melhor filme de todos. Mas você assistiu todos? Essa que é uma das mais clássicas do cinema, já tem quase 30 anos. E se você não viu ou não se lembra, fique tranquilo, pois hoje vamos mostrar pra vocês tudo o que vocês precisam saber sobre a saga Missão Impossível, junto com algumas curiosidades e cenas mais impossíveis dessa saga. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos para a Missão Impossível. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas, Agente Marques. Opa galera, eu sou o Daniel, o Impossível Molo. Ó, e anota aí no seu celular, dia 22 de maio deste ano, de 2025. Tem nos cinemas Missão Impossível 8, O Acerto Final. Missão Impossível 8, O Acerto Final? Será que esse final no nome é porque esse vai ser o último filme dessa saga? Isso a gente só vai descobrir assistindo o filme, então não dá pra perder, né? Até porque tudo indica que esse filme pode ser um dos maiores lançamentos desse ano. Mas chega de enrolação e vamos entender melhor como tudo começou, para você não ficar perdido. A história começa na década de 90, com o agente secreto Ethan Hunt. O personagem que é interpretado por Tom Cruise. No primeiro filme, ele foi incriminado injustamente. O que aconteceu foi o seguinte: durante uma missão em Praga, na República Tcheca, Ethan perde toda a sua equipe por causa de uma traição. Ele acaba recebendo a culpa da traição e precisa provar a sua inocência para a agência, a IMF. Que significa Impossible Mission Force. Esse filme na época, galera, encantou o mundo todo. E a partir daí, todo mundo se apaixonou muito mais por filmes de ação e com agentes secretos. E foi inclusive nesse primeiro filme que surgiu a clássica música que todo mundo conhece. Aí tem aquela clássica cena que ele desce também, assim, quase encosta no chão, sabe? O raio laser e tudo mais. Ele precisa invadir a sala, aí tem um sensor de pressão no chão, ou seja, ele não pode pisar no chão, aí ele vem do teto, quase cai, aí tem toda aquela tensão, ai meu Deus. E agora? Tem a gota de suor que começa a escorrer, tá ligado? E uma curiosidade é que essa cena foi tão difícil de gravar, ficar ali estendido na corda e tal, que tiveram até mesmo que colocar moedas nos bolsos do Tom Cruise para conseguir estabilizar o seu peso igualmente. O filme foi um verdadeiro sucesso e a galera ficou ansiosa para uma sequência, uma continuação, uma parte 2. E ela veio. Em 2000 saiu Missão Impossível 2. E dessa vez, a missão de Ethan era impedir que um vírus mortal chamado Quimera caísse nas mãos de um ex-agente secreto do mal. Dá até vontade de assistir esse filme de novo. Esse daqui começa com ele escalando a montanha. Muito bom essa cena. Nossa senhora. Nossa. Até aí, beleza. Agente secreto contra o vilão. E enquanto Tom Cruise tá ali nessa tensão, tentando salvar e proteger o mundo, né, desse vírus mortal, ele ainda ao mesmo tempo tá serrando a perna do vilão, porque ele tá pegando a ex dele. O vilão vai ficar 2 vezes mais chateado. E nesse filme tem muitas tretas, lutas, cenas clássicas de bala. Cheio de missão impossível. Mas como sempre, apesar do nome, Ethan consegue realizar a tal missão. Inclusive, essa cena que o Ethan tá escalando é o próprio Tom Cruise sem dublês, ali realizando a cena na maior adrenalina. E esse é um dos grandes feitos de Tom Cruise em toda a saga de Missão Impossível. Pois na maioria das cenas desses filmes, cenas de ação e pura adrenalina, o ator prefere fazer a cena ele mesmo, rejeitando qualquer tipo de dublê. E depois do segundo filme, é claro, todo mundo tava esperando o quê? O terceiro. O terceiro é o da ponte, que explode. Puf. E ele voa assim, muito louco, mano. Isso é louco, deu vontade de assistir todos. Deu mesmo. Então, em 2006, foi lançado Missão Impossível 3. Nesse ponto da história, todo mundo tá bem desconfiado da agência secreta. E por conta disso, ele prefere se afastar um pouco. Dar uma sossegada, e com isso ele se casa com o amor da vida dele, a Júlia, virando agora instrutor de agentes, treinando a galera nova e vivendo uma vida mais tranquila. Será?
Só que não, né? Pois como vocês sabem, quando tudo tá calmo, chega um vilão pra acabar com tudo. E dizem que o vilão do Missão Impossível 3 é um dos mais difíceis de toda a saga. Só pra vocês terem uma noção, nesse filme, a esposa dele é baleada e ele pensa que já era, né, que ela não resistiu. A ex-aluna dele é capturada, ele consegue salvar ela, mas mesmo assim ela não resiste. Ou seja, na cabeça dele já tá abalado. Depois ele descobre que a esposa dele sobreviveu, mas é capturada logo em seguida. Então, tipo assim, ô, notícia boa, notícia ruim. E se isso tudo já não bastasse, ainda é colocado um explosivo no cérebro de Ethan. O mesmo explosivo que também foi colocado na ex-aluna dele que não sobreviveu. Resumindo esse filme, muita treta. Mano, dá vontade demais de assistir todos esses filmes, pra relembrar esses momentos. Mas é claro, galera, que no fim ele consegue ainda ganhar. Mas por centímetros, quase ele vai de vala também. E pra quem assistiu esse filme deve estar lembrando da cena clássica na ponte. Na hora de fazer essa cena, ela foi tão real que até alguns moradores locais se assustaram, achando que de fato a ponte estava caindo. E aí que várias ligações foram feitas para a polícia durante as gravações. E não é novidade pra ninguém que Ethan é o cara, né? Até porque o cara consegue solucionar as missões impossíveis, né? Então com isso agora vamos para o quarto filme, Protocolo Fantasma, lançado em 2011. Rola uma missão na Rússia, super impossível, e logo quando tá indo tudo bem, uma explosão gigante destrói o Kremlin. Que pra quem não sabe é tipo a Casa Branca lá da Rússia. Aquele castelão todo bonitão, colorido, sabe? E aí, com essa explosão, o clima vira um conflito mundial. Países querendo se explodir, a agência IMF é totalmente dissolvida. Ou seja, quem sobrou tem que ficar por conta própria. E os agentes que forem pegos serão considerados como criminosos. Se você fosse um agente, então você iria fazer o quê? Com certeza iria se esconder. Já o Ethan não quer saber de nada, galera. Ele junta uma nova equipe por conta própria e segue para impedir que códigos nucleares caiam nas mãos do inimigo. Tudo isso, galera, sem o apoio de ninguém, sem nenhuma agência, sem nenhum governo pra poder proteger ele. Esse aqui tem aquele negócio de invisibilidade, que eles precisam passar na sala, ele vai lá e tipo um guarda-chuva, que pega a câmera de trás e pra poder eles ir chegando mais perto. Sem contar também que ele estava totalmente abalado, já que teve que fingir a morte da mulher dele para se separar dela e manter ela segura. Então, abalado emocional, sem nenhuma proteção de uma agência ou sem nada pra ajudar, toda essa missão vai ficando ainda mais impossível. E nesse filme que o Tom Cruise faz aquela famosa escalada no Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. Detalhe, sem dublê, a uma altura de 828 metros do chão. Inclusive, a gente visitou o Burj Khalifa, né? Dá medo lá de dentro do prédio, imagina do lado de fora, velho. E mesmo conseguindo realizar a missão, é a partir deste filme que o Ethan não tem mais final feliz. Coitado. Ele sempre salva o mundo, mas não consegue ficar com a esposa dele. E ainda tem que viver como um criminoso. É tipo o super-herói, né? Salva o mundo e a polícia tá indo atrás do cara. E tipo isso. Avançando na saga, chegamos em Missão Impossível Nação Secreta, que foi lançado em 2015 e é o quinto filme da franquia. Nessa parte da história, a antiga IMF agora faz parte da CIA. E nesse filme temos também uma nova organização do mal, formada por ex-agentes do mal, no caso, o Sindicato. Bom, Ethan se encontra sem a mulher, sem equipe, sem governo e segue fazendo o que ele sabe de melhor. O impossível. E no meio da história, tem pessoa que ele confia, depois trai ele. Não dá pra confiar em ninguém nesse tipo de filme, galera. E é justamente nesse filme que a gente tem aquela clássica e icônica cena de Tom Cruise pendurado do lado de fora do avião. Meu Deus, o cara é maluco, velho. Maluco. Porque essa cena, hoje em dia, você fala, mas é CGI, é computação gráfica. Não, o cara falou, deixa com o pai, eu vou ficar ali pendurado. Vocês vão ver meu cabelo, minha cara toda voando, porque eu gosto de adrenalina, eu gosto disso, mano. Ele é da hora. E pra quem não sabe, a cena em questão é essa daqui. Só essa cena aí já vale o seu like. Então se você não deixou o like até agora, deixa o like, se inscreva no canal, que agora temos qual? Missão Impossível 6, Efeito Fallout. O sexto filme da saga que foi lançado em 2018. O filme passado termina, galera, com eles não conseguindo derrotar o sindicato. Eles impedem o plano e tudo mais, mas mesmo assim o sindicato continua erguido e eles precisam então acabar com eles de vez. O filme começa com Ethan falhando numa missão e acaba perdendo plutônio, um dos materiais mais radioativos da Terra. E aí que se a gente juntar vilão com plutônio, a gente só tem um resultado, mano. Uma explosão nuclear em nível nacional. E é essa a nova missão do filme. Só que agora tem o Henry Cavill no filme. E é nesse filme
filme que o ator lança o seu famoso arm reload, né? Que ele vai se preparar ali pra uma cena e ele lança os punhos assim, ó, filho. Aí virou até meme, tá ligado? Eu não consegui fazer não, mas vocês sabem qual que é, né? Esse filme é cheio de cenas clássicas. Tanto é que nesse filme o ator Tom Cruise realizou um salto Halo. Pra quem não sabe, o salto Halo é considerado como um dos saltos mais difíceis do paraquedismo, pois é super arriscado e perigoso de se fazer. E Tom Cruise, que é um ator, não é paraquedista, fez tudo isso e ainda filmou e ainda jogou lá no cinema. Ó, toma aí, ó. Galera, esse salto acontece a 8 quilômetros do chão. Ele tá lá na troposfera. A pessoa então cai de um lugar muito alto, fica em queda livre durante muito tempo para aumentar ainda mais a velocidade. Quando tá a uma altura baixíssima, perto do chão, aí sim ele abre o paraquedas. Ou seja, mano, Doido demais. assusta quem tá ali, quem tá assistindo, tá ligado? Assusta todo mundo. Imagina ele fazendo isso, galera. E pra fazer essa cena, é claro que o cameraman também pulou, né? Você teria coragem de fazer isso aí? Tipo assim, você tem a opção de usar CGI, você tem a opção de usar dublê, você tem a opção de fazer você mesmo. O que você iria fazer? Maluquice, velho, maluquice. Tem que bater palma pro cara, velho. Inclusive, nesse mesmo filme tem uma cena onde ele precisa pular de um prédio pro outro, sabe? Tipo, parkour. Sim. E aí o cara com mais de 50 anos já nas costas, ele fala, deixa comigo, eu vou fazer. Só que, né, a gente não é a mesma coisa de quando a gente era jovem, infelizmente. E ele acabou quebrando um tornozelo nessa cena. E sabe o que aconteceu? Continuou filmando e vambora. É que... O bichão deve, mano, se sentir vivo fazendo isso, né? Aí, quem precisa de CGI quando a gente tem um Tom Cruise, né? Aí também, o cara fala assim, CGI não, bota pro meu bolso, vai. Dublê não, bota pro meu bolso, vai. É tipo isso. Economiza com tudo. Joga pro pai, vai que o pai faz. Parece que ele é de fato o agente secreto, né? Ele falou, mano, eu vou salvar o mundo. Eu acho que ele entrou nesse personagem mesmo. Eu acho que ele acredita que é mesmo, pô. E não deixa de ser, né? É. E segundo as críticas, esse Missão Impossível, o efeito Fallout, é considerado como um dos melhores da franquia, ficando atrás apenas do Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1, que foi lançado em 2023. Esse, galera, é um verdadeiro banquete de ação pra quem gosta do gênero. Com o fim do sindicato, a nova ameaça se chama a Entidade. Que é simplesmente uma inteligência artificial autônoma que chega na conclusão mais óbvia de todas. A humanidade é um problema, logo ela deve acabar. Óbvio é assim, né, nesses assuntos de inteligência artificial, porque é o medo de todo mundo. Daí o resto você pode imaginar. Muita treta, muita bala, muita ação. E também muito abala emocional. Ele já não tem mais O esposa. cara tá todo lascado, Não velho. tem mais alunos. É um criminoso. Aí os poucos amigos que sobram acabam Indo embora? partindo. Ou seja, ainda mais solidão no coração do Ethan Cruise. Não, Tom Hunt. Não, Ethan Hunt. Tom Cruise. Confundi tudo. Sem contar que dessa vez, né, como o vilão é uma IA, pô, a IA é mutante, mano. A IA consegue prever o que ele vai fazer. É a melhor estrategista, a melhor em proteção. E além de conseguir invadir qualquer outro computador, né, saber o plano do inimigo. Uma verdadeira, galera, missão impossível. Nesse filme tem escapada de trem, treta submarina. Briga de faca. E também tem aquela cena de moto, né, onde ele pula de um penhasco, realizando ali um voo improvisado. Mais uma cena absurda atuada pelo astro Tom Cruise, que inclusive é considerada a maior acrobacia da história dos cinemas. E a cena em questão, pra quem não viu, é essa daí. Muita insanidade, olha isso, que da hora. A missão então é acabar com essa entidade e Ethan consegue realizar essa missão pela metade. Ou seja, a missão ainda não acabou, deixando a outra metade da missão para esse próximo filme. E tudo indica que essa será a missão mais impossível de todas. Como será então que vai terminar essa saga? Você acha mesmo que esse será o último filme de todos? Ah, eu não quero que seja não, velho. Pois é, Nossa, mano. Você acha que ele vai conseguir terminar essa missão? A única coisa que dá pra esperar então, galera, é muita ação, muita aventura, muita cena de adrenalina. E tudo isso a partir do dia 22 de maio nos cinemas do Brasil. Para o lançamento do próximo filme Missão Impossível, o Acerto Final. E se você tá ansioso e quer assistir o quanto antes, a partir do dia 17 de maio já vão começar as sessões especiais em todos os cinemas. Mas a estreia mesmo tá pro dia 22. Eu já quero assistir logo dia 17. Por favor, filho. Se você então chegou até o final do vídeo, comenta aqui embaixo o Ethan Cruise, né? Uma brincadeira aqui pra saber se você viu até aqui. E também significa que você já está preparado, que você já é um agente pronto pra realizar essa missão final.
Ou será que não é a final? Não sei. Eu espero que não seja a final. E com tudo isso também você está preparado para ir aos cinemas e assistir o maior evento do maior filme do maior agente de todos os tempos. Missão Impossível, o acerto final. Então já pega o seu celular, já marca na agenda, pois dia 22 de maio nos vemos no cinema. Esperamos que tenham gostado, assim como a gente, relembrar todos esses filmaços que tiveram. Nossa, deu muita vontade de assistir, não só os antigos também, como esse novo, né? Pegar, tipo, fazer um apanhadão, Sim. assistir tudo e ir Chegar lá. preparado, mano. Com um terno, óculos Sim. e uma moto. No cinema, pula em cima do... Você é louco, tira o capacete. Vou até procurar uma fantasia de Tom Cruise pra ir num cinema bem característico. Se me acharem assim, tirem uma foto, viu, galera? E é isso, galera. Depois de assistir toda a saga e também assistir o filme novo, aí você volta aqui no vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou, beleza? Tá feito esse acordo? O vídeo, galera, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua visualização. Isso, pessoal, galera! Valeu!